Obrigadas, presidente. Vereador Bortola, em declaração de líder da bancada progressista. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham daqui de casa, estamos então entrando no mês de dezembro, né? Um ano de legislatura já. Como uma vereadora que é, né, marinheira de primeira viagem, como dizem, estamos aqui aprendendo, ouvindo, e mais do que isso, trabalhando e tentando perceber as diferentes formas que nós podemos contribuir com a nossa sociedade. Acredito que todos os colegas tenham essa intenção, né, de poder fazer ao máximo pela nossa cidade. E teve um assunto, senhor presidente, que quando iniciei o mandato, obviamente por ser uma mulher, imaginei, vereadora Sandra, que teria centralidade, né, a pauta das mulheres, mas não acreditava, antes de entrar aqui, que seria tão importante, vereadoras e vereadores, nós tratarmos sobre alguns temas. E hoje não podia deixar de trazer a pauta, né, e acontecimentos que nós tivemos no nosso país nesse final de semana, que demonstram um pouco aquilo que vem acontecendo no Brasil e o que nós precisamos falar ainda enquanto homens e mulheres que acreditam numa outra sociedade, que acreditam que a violência deve acabar. Por favor, peço aqui. E aí eu resolvi trazer esse tema porque nós tivemos aqui nessa tribuna falas lamentáveis nos últimos dias. Infelizmente, nós temos vereadores parceiros, vereador José D'Ambrós, né, trouxe o tema semana passada, vereador Jack e vereador Edson estavam na caminhada junto com a gente, então nós temos vários colegas que são nossos parceiros. Mas nós temos tido aqui nessa tribuna, reiteradamente, falas que atacam os nossos direitos e que criam divisão entre homens e mulheres, como se nós quiséssemos privilégios, como se nós quiséssemos ser melhor que os homens. E longe disso, nós queremos igualdade. Há 50 anos atrás, nós tínhamos que pedir permissão para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas. E os homens podiam nos matar como crime de honra. Então, não, nós não estamos falando de privilégio. Nós estamos falando de direitos e nós estamos falando sobre as nossas vidas e sobre a vida das mulheres. E sim, né, nós queremos viver numa sociedade sem violência. Se eu estou dizendo que a violência contra as mulheres tem que acabar, obviamente eu não defendo a violência contra os homens. E aí, se vocês derem o Google, vocês vão ver, nobres colegas, o que aconteceu nesse final de semana. Uma mulher foi atropelada e arrastada na Marginal Tietê, em São Paulo. A polícia apura tentativa de feminicídio. Segundo a TV Globo, o suspeito discutiu com Tainara depois de vê-la acompanhada de um outro homem num bar. Na sequência, ele teria entrado no carro e atropelado a esse. Pode passar, por favor? O influenciador, que acredito que alguns colegas, poucos, graças a Deus, deveriam até ser seguidores, né, desse coaching aqui de homens, chamado Movimento Red Pill, onde, pasmem, foi preso em flagrante por agredir a sua companheira, em flagrante. E aí, observem ali o que aconteceu no final. Passou por audiência de custódia e foi solto. No entanto, ele está proibido de se aproximar da vítima e de entrar em contato com ela, mesmo que por redes sociais. Além disso, Tiago também não pode, a partir de agora, frequentar bares e casas noturnas. Pasmem, ele foi pego em flagrante e foi solto. Então, eu queria saber em que país o vereador Fantinel vive, que ele diz que só uma mulher falar algo contra um homem que ele é preso. Ela tinha vídeo, ela tinha prova, o Brasil inteiro viu, e mesmo assim o cara está solto e usava suas redes sociais para destilar ódio contra as mulheres dia e noite. Pode passar, por favor. Homem mata 2 funcionárias do Cefet e se mata em seguida. Uma outra notícia que escandalizou o Brasil inteiro. O que os colegas diziam dele, nobres colegas? Que ele não aceitava ser liderado por mulheres. O cara simplesmente achava um absurdo ter mulheres como líderes. E aí, por isso, ele achou que podia matar elas. Vocês já viram alguma mulher matar um homem porque achava que não podia ser liderada por ele? Vocês já viram? Pode passar, por favor. E eu quero que vocês deem um Google. É só dar um Google, colegas, que vocês vão ver que nós não tivemos nenhuma mulher que matou um homem no Brasil nesse final de semana. Mas a gente teve vários casos de homens que atiraram em mulheres, porque é um problema histórico-social. Porque quando uma mulher tem um problema, eu não concordo com tudo que todas as mulheres fazem, mas a morte
é quase que impensável quando se trata de uma mulher em relação ao homem. Agora, os homens, por algum motivo, que nós sabemos vários deles, né, historicamente, acham que são donos ainda das mulheres, se acham no direito de matar, de espancar, de violentar. Então tá aqui, ó, é só dar um Google que vocês vão ver dezenas de situações que aconteceram no nosso país, infelizmente, só nesse final de semana, vereadora Marisol, só nesse final de semana. Em nenhum outro momento, pode passar, por favor. E aí eu queria trazer essa foto para quem estava na caminhada pelo fim, a 5ª caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Nós tínhamos um homem lá, corajoso. E aí eu quero fazer a reflexão de qual motivo, da onde que esse homem está tirando essa coragem? De lá, onde tinham homens e mulheres falando pelo fim da violência, o cara vai com um cartaz escrito o seguinte: abaixe o rancor e o preconceito feminista. O homem também precisa ser valorizado e respeitado. Quem está falando? Quem está dizendo que os homens não têm que ser respeitados? Por que que quando a gente fala em respeito e fim da violência contra as mulheres, tem gente que acha que nós estamos falando contra os homens? E aí é justamente por falas e atitudes daquele homem conhecido como Calvo do Campari. Ele ficou conhecido assim, gente, porque ele disse num vídeo, ele como sempre destilando ódio, ele disse, estava ensinando num vídeo aos homens como tratarem as mulheres num relacionamento. E aí uma mulher fez um vídeo na sua rede social em relação a isso, e ele foi lá e xingou e ameaçou aquela mulher. Então vejam como ele já manifestava através das suas ideias que ele acreditava que a violência era sim uma forma de se relacionar com as mulheres. Então, quando se fala, né, quando se chamam as mulheres, falam que as mulheres são oportunistas e que as mulheres não são santas, então, que a Lei Maria da Penha não vale por isso, não trata-se de demonizar e de santificar ninguém. Ninguém está dizendo que as mulheres são santas e que os homens são demônios. O que nós estamos falando é que nós precisamos construir uma sociedade livre de violência, que a gente consiga superar isso e que homens e mulheres juntos possamos tratar, senhor presidente. Pensar como que a gente pode fazer para que as mulheres tenham acesso ao mercado de trabalho, né, que dê condições, que o seu salário dê condições que elas sejam autônomas e possam cuidar de si e da sua família. Como homens e mulheres juntos possam se respeitar. Como a gente pode viver numa sociedade, né, onde a dignidade e o bem-estar seja, né, a fonte da nossa preocupação. Como que a gente pode fazer com que a nossa economia ela seja mais justa para homens e mulheres, que os homens também não tenham que passar a vida inteira trabalhando para caramba e não consigam nem ver seus filhos, né? Que os homens não tenham esse peso de ter que ser o provedor, sendo que a gente sabe que isso não é real, né? Que não pode ser assim, que a gente precisa dividir as tarefas e as responsabilidades. Então, nós não estamos aqui para dizer que os homens são os nossos inimigos. Nunca essa vereadora subiu nessa tribuna para falar que os homens não devem existir, que são nossos inimigos, que os homens são os culpados de todos os nossos problemas no mundo. Mas nós queremos ver, sim, atitudes de colegas, como a gente tem visto nos últimos dias, que se solidarizem, vereador Jair, com as nossas pautas, que tragam os temas, que participem das caminhadas juntos, que dizem, né, que não só usem a camiseta Feminicídio Zero com todo orgulho e prazer, mas que, de fato, peguem essa pauta para si, vereador D'Ambrosio, e possam trazer esses temas junto com a gente, e tragam a sua percepção. Eu já conversei e converso e fico feliz, né? E para isso agradeço o vereador Fantinel com as suas falas lamentáveis aqui nessa tribuna. Vários homens estão vindo falar comigo dizendo que não concordam com ele. Então, por isso eu fico feliz de ouvir aqui dezenas de coisas que beiram inclusive ao crime, né? Coisas que flertam com o crime, né, contra as mulheres, de homens vindo dizer, vereadora Andressa, eu não concordo, eu quero dizer que eu me solidarizo com vocês, com as mulheres, né, e que eu não sei como que vocês aguentam, vereadora Rose, de ouvir essas bobagens dia e noite. Mas nós estamos aqui para poder falar as nossas ideias. Então, nós não vamos abdicar desse espaço que foi nos negado historicamente, que hoje nós temos esse direito de estar aqui, falando das nossas ideias e tratando dos temas que são tão importantes. E se hoje há uma reação, infelizmente os números, ontem eu estava olhando os números, da violência contra as mulheres têm crescido no nosso país. Nesse final de semana não foi uma exceção.
Esse final de semana demonstrou aquilo que vem acontecendo há tempos no Brasil. E esse ano tem sido exponencial. E a gente tem visto os discursos de ódio contra mulheres crescendo, porque não toleram o avanço. Mas não é um avanço apenas das mulheres, porque quando nós avançamos, é toda a sociedade que avança. E nós queremos construir uma outra sociedade ao lado dos homens. Então, senhor presidente, eu queria dizer, para finalizar, que nós queremos discutir um projeto de cidade, de Brasil, de Estado, que coloque no centro a dignidade de homens e mulheres e o fim da violência. Nós queremos viver numa sociedade e numa cidade que nós temos paz para sair na rua, paz para viver. Então, nós não vamos escutar nenhum vereador e ninguém vir aqui atacar os nossos direitos. Podem ter certeza que nos próximos dias nós teremos diversas ações que vão demonstrar na prática a nossa força e nós teremos vários homens ao nosso lado para poder construir isso junto com a gente. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Com a